Olá, aluno! Seja bem-vindo à segunda teleaula da disciplina de Terapia Medicamentosa. Eu sou a professora Franciele Midori e o tema da nossa aula de hoje será sobre a introdução à farmacologia e também ao sistema nervoso. Então, na nossa aula de hoje, nós começaremos a ver sobre uns conceitos relacionados à farmacologia. Farmacocinética, farmacodinâmica, as etapas, então, da farmacocinética, como a absorção, a distribuição, a biotransformação e a excreção, bem como também os seus conceitos, né? O que seria a farmacocinética e as suas etapas. E também sobre a farmacodinâmica, que é a ação que a droga tem no nosso organismo. Então, quando a gente fala de farmacocinética, são as etapas desde o momento em que nós ingerimos o medicamento até a sua distribuição no nosso corpo. E quando a gente fala em farmacodinâmica, nós estamos falando então da ação que esse medicamento tem no nosso corpo. Bem como nós iremos iniciar a introdução dos medicamentos do sistema nervoso. Então, veremos alguns conceitos relacionados ao sistema nervoso, verificaremos, então, a parte parasimpática e simpática e como que os receptores que fazem parte do sistema nervoso, eles têm a ver, né, com a ação dos medicamentos. Então, a gente vai relembrar alguns quesitos relacionados ao sistema nervoso, tanto central como periférico, e a ação das drogas, né, as principais drogas, os principais grupos medicamentosos que fazem parte do sistema nervoso. Agora eu trago para vocês, para a gente relembrar e contextualizar, algumas questões relacionadas aos tipos e às finalidades dos medicamentos. Vamos lá? Então, para a gente contextualizar realmente, então os medicamentos, eles podem ter várias finalidades de ação no nosso corpo. Então, ele pode ser utilizado como diagnóstica, como função diagnóstica. Por exemplo, quando a gente utiliza os contrastes para realizar determinado tipo de exame. O contraste em si, ele é um medicamento. Então, associado a um exame, ele se torna algo que faz, né, com que consiga ter o diagnóstico de determinada doença. Por exemplo, numa tomografia com contraste. Então, essa entrada do medicamento junto ao exame, ele se torna, então, como uma das suas finalidades, ele ser diagnóstico, né? Então, ajudar no diagnóstico de determinadas patologias. Voltando para o slide, ele também tem a função terapêutica, né? Então, determinados medicamentos são utilizados como forma terapêutica, principalmente quando a gente pensa em medicamentos que são os medicamentos para auxiliar na terapia de determinadas doenças, não somente para cura. Tá? Então, temos também os medicamentos considerados de uso terapêutico. Temos também os medicamentos que são utilizados para cura especificamente. Qual medicamento a gente pode atribuir à cura? Por exemplo, um antibiótico. Eu estou com determinada bactéria, eu preciso de um determinado antibiótico que haja sobre ela, né? Então, ela acaba sendo curativo. Ele vai, né, destruir essa bactéria e vai curar determinada infecção que eu tenho no meu corpo. Então, isso pode ser utilizado como um caráter, como uma finalidade de ser curativo. Voltando para o slide, temos também medicamentos que são paliativos ou chamados também de sintomáticas. Por exemplo, o que a gente pode incluir dos medicamentos que são paliativos, que eles não vão curar, mas eles vão amenizar, por exemplo, a dor. Então, a dor, quando a gente utiliza o medicamento para dor, ele acaba sendo paliativo, porque eu estou diminuindo a dor, né, ao administrar o medicamento no paciente, mas eu não estou curando totalmente ele da doença em si.
Temos também em caráter substitutivo. Aqui a gente fala muito dos medicamentos genéricos, né, que eu posso substituir. Temos, então, o medicamento de referência, a gente tem um medicamento genérico que ele não tem um nome que é comercial, né, mas ele é utilizado pela sua fórmula e ele pode ser substitutivo sem nenhum problema, né? Então a gente pode chamar de medicamentos substitutivos. E alguns medicamentos em forma preventiva ou profilática. Qual medicamento que a gente pode incluir, né, na parte preventiva ou profilática? Por exemplo, as vacinas, elas são medicamentos e são utilizadas para prevenir determinadas doenças. Então, a gente pode classificar as vacinas como preventivas ou profiláxicas. Para nós adentrarmos ao mundo da farmacologia, então de entendermos o funcionamento dos medicamentos no nosso corpo, é importante que você entenda o que é farmacocinética. Mas, professor, eu ouço tanto falar de farmacocinética, mas eu não consigo entender essa palavra. Então, eu trago para vocês as etapas da farmacocinética e o que é essa farmacocinética para a gente começar a entender a função dos medicamentos no nosso organismo. Vamos lá? Então, a farmacocinética estuda o que o organismo faz com o fármaco. Não é a ação do medicamento, do fármaco no medicamento. Então, são as etapas que o organismo faz, né, como que age o fármaco no nosso organismo. Suas etapas definem, então, o início, a intensidade e o período de duração da ação de um fármaco no organismo. Então, vamos gravar isso. Quando eu falo em farmacocinética, eu estou falando, então, dessa movimentação que o medicamento ele tem no nosso organismo. A partir do momento que eu faço a ingestão, né, do medicamento, ele começa pelo processo de absorção, depois ele vai distribuir, vai metabolizar, que é a biotransformação, e depois, de certa forma, o nosso organismo ele tem que excretar essa medicação. Então, quando eu falo em todo esse processo de absorção, esse processo de distribuição, de metabolização, de biotransformação e excreção, eu estou falando de farmacocinética, tá? Marquem isso, porque depois nós falaremos sobre a farmacodinâmica. Então, voltando para o slide, eu trago para vocês as etapas, então, dessa farmacocinética, começando pela absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. Acaba sendo este ciclo. O que é importante a gente entender? Que quando nós falamos da farmacocinética, que contempla essas 4 etapas, nós falamos principalmente quando se trata da via de administração por via oral. Então, o nosso paciente ele vai ingerir a medicação, vai ter a absorção, depois a distribuição, a biotransformação e a eliminação. Geralmente, quando a gente fala, por exemplo, de via endovenosa, né? Quando a gente fala de via endovenosa, nós estamos falando que ela vai diretamente para a parte da distribuição. Por quê? Porque ela já está indo para corrente sanguínea, tá? Então é importante a gente ter esse cuidado ao pensar na farmacocinética dos medicamentos. Então vamos lá, vamos começar pela absorção. Então a absorção, ela é a entrada do fármaco no plasma a partir da via de administração. Então nós temos diversas vias de administração, dependendo do que vai diretamente para a corrente sanguínea, né? A sua absorção é direta, ela já está na corrente sanguínea, tá? Diferente de uma medicação por via oral, em que eu irei administrar medicamento e ele vai passar por esse processo, né, dos medicamentos de ser absorvido para a corrente sanguínea, tá? Então, os medicamentos, eles podem ser absorvidos pelo trato gastrointestinal, por difusão passiva, então, dependendo da concentração do medicamento, eu tenho uma difusão passiva, né, que vai do mais para o menos concentrado,
Temos também a difusão facilitada, em que há a distribuição dessas moléculas por meio de outros receptores, né? Então nós temos a difusão facilitada. O transporte ativo, em que essa ação ela é mais ativa realmente de transporte do fármaco, né, para a via de administração para as células do nosso corpo. E a endocitose, que acontece aquele invaginamento da célula, ela acaba captando a membrana, então para ela ser, captando por meio da membrana o fármaco para ele ser absorvido no nosso organismo. Com relação à absorção, existem alguns fatores que são capazes de interferir na absorção dos medicamentos. Então, é aqui que nós, enquanto enfermeiros, precisamos ter um cuidado especial quando a gente fala nessa etapa da farmacocinética da absorção, de que tem alguns alimentos que interferem, né? A questão de algumas patologias que o paciente tem, que acabam interferindo nessa absorção também dos medicamentos, e é isso que eu trago nesses slides para que a gente fique atento, né, na questão mesmo na hora da administração do medicamento. Vamos lá? Temos com relação ao efeito de pH na absorção dos fármacos. Então, o pH, tanto ácido como básico, ele interfere sim na capacidade de absorção do nosso organismo para determinados fármacos. O fluxo sanguíneo no local de absorção, isso também interfere, porque quanto maior o fluxo sanguíneo, a gente consegue ter uma absorção mais rápida. Então, isso interfere, sim. Então, você tem uma diminuição de fluxo sanguíneo. Isso não falando só também na questão de medicamentos por via oral, até mesmo, por exemplo, em determinados locais do nosso corpo de absorção mesmo. Quando a gente tem um fluxo sanguíneo maior, ele acaba tendo um efeito mais rápido no nosso corpo. Principalmente quando a gente pensa, só para a gente ter conseguir entender essa questão de fluxo sanguíneo, tem medicamentos que a gente coloca onde? Sublingual. Por quê? Porque a gente tem uma ramificação, né? Tem uma circulação sanguínea muito grande na mucosa da nossa boca. Então, quando a gente coloca um comprimido que ele é próprio para ser utilizado por via sublingual, ele acaba indo para circulação sanguínea muito mais rápido do que eu ingerir por via oral, e ele vai passar pelo meu trato gastrointestinal, vai chegar no estômago, e a partir daí tem suco gástrico, tem o pH, tem outros quesitos que podem, né, diminuir essa absorção no meu estômago e diminuir um pouco, demorar um pouco mais a ação do medicamento no meu organismo. Por isso que a questão do fluxo sanguíneo, ela é muito importante, também interfere na questão da absorção do fármaco. Voltando para o slide, temos também a área disponível para absorção. Então, você tem dependendo da área, ela vai absorver mais ou não. O tempo de contato do medicamento com a superfície de absorção, né? Então, dependendo do medicamento, dependendo, né, da sua fórmula, da sua concentração, isso tem a ver também com o contato em que ele estará, né, nessa superfície para absorção. Isso também pode interferir nessa questão de absorção dos medicamentos, e a expressão da glicoproteína P, que ela interfere também nesse processo, se será absorvido ou não mais rápido os medicamentos no nosso organismo. Então, aqui para a gente ter uma noção de como que isso interfere, e é importante que nós, enquanto enfermeiros, a gente entenda essa questão dessa parte, né, da farmacocinética. A outra etapa, então eu ingeri o medicamento, a partir do momento ele vai ser absorvido e depois ele vai ser distribuído para cumprir a sua função. Então, é o transporte do fármaco através da circulação sistêmica para os diversos compartimentos fluidos no líquido intersticial ou intracelular dos tecidos e órgão que constituem o seu local de ação. Então, a distribuição é o transporte, né, deste fármaco para que ele faça a ação que era, né, o motivo dele ter sido utilizado. A partir da distribuição, nós temos, então, a biotransformação, ou também alguns livros falam sobre metabolização, que essa etapa, então, está ligada à transformação química que o medicamento ele sofrerá
para ser excretado. Então, é a transformação, é a sua ação que ele faz no corpo, para depois, né, o que não for útil para o nosso organismo, ele será, de uma certa forma, excretado, tá? É necessário para que o fármaco não seja reabsorvido pelos túbulos renais. Um dos principais órgãos, quando nós falamos de biotransformação, de metabolização, ele é o fígado. Então, é importante que vocês entendam, então, que geralmente essa biotransformação, o fígado, ele tem um papel importante neste processo também. E na última etapa da farmacocinética, nós temos a eliminação ou excreção, quando finalmente os fármacos e seus metabólicos, eles são eliminados do nosso organismo, que pode ser pela urina, por meio dos rins, que acaba sendo a forma mais importante e a forma que acaba sendo, tendo uma maior, os medicamentos acabam sendo excretados mais pela urina mesmo, diante dos rins, né, pela função dos rins, e na bile ou também pelas fezes, tá? Então, aqui nós temos a parte, só para a gente entender, da administração do medicamento. Depois disso, vai para a parte da absorção, distribuição, biotransformação e a excreção, que pode ser por meio da urina, das fezes, também da lágrima, do bile, do suor, da saliva. E também a gente pode incluir aqui o leite materno, às vezes tem a excreção de alguns medicamentos por meio do leite materno também. Então, tudo isso é para que a gente entenda realmente o que é a farmacocinética e como que age o medicamento desde o momento em que eu faço a administração até a sua excreção. A farmacodinâmica é outra etapa que envolve a farmacologia, né, quando nós estudamos, então, todo esse processo dos medicamentos no nosso organismo. Então, quando a gente fala em farmacodinâmica, é a ação propriamente dita do medicamento no nosso corpo. Então, se ele é analgésico, se ele é antitérmico, se é um antibiótico, se é um remédio que é anestésico, né, tem os antidepressivos. Então, como que essa medicação ela vai agir no seu sítio, né, no seu local de ação, para que ele faça efeito. Então, diferente da farmacocinética, que é o transporte do medicamento no nosso corpo, a farmacodinâmica é propriamente dito a ação do medicamento no nosso organismo. Então, vamos ver no próximo slide o que é o conceito da farmacodinâmica. Então, ela estuda os efeitos fisiológicos dos fármacos nos organismos, seus mecanismos de ação e a relação entre a concentração do fármaco e o seu efeito. Então, quando a gente fala de farmacologia, a gente fala de ação, de local de ação, de meia-vida do medicamento, né, aquele tempo que ele tem de meia-vida, desde o momento em que eu administro, em que eu tomo a medicação, até ele ter aquele limiar de metade, né, da sua concentração de função no nosso organismo, mecanismo de ação. Então, entra todos esses conceitos que é sobre a ação que esse medicamento ele tem no nosso organismo. Então, nós temos que pensar que o nosso organismo ele tenha todas as células, nós temos os receptores e como que esses medicamentos eles então estão sendo encaixados, né, em cada função, em cada local de ação, para que ele faça a sua função no nosso organismo. Então, eu trago para vocês alguns conceitos que são importantes quando nós falamos, então, da farmacodinâmica, principalmente para que vocês entendam e quando forem ler bula de medicamento, quando for entender determinadas classes medicamentosas, vocês consigam entender a questão da ação, da farmacodinâmica do medicamento no nosso organismo. Então, o local de ação é o chamado alvo molecular, ou receptor. Então, nós temos que pensar que nós temos receptores nas células e aqui cada receptor ele tem um formato e esse formato vai se encaixar no fármaco para que ele tenha a ação. Então, por exemplo, num receptor, vamos pensar que isso aqui é um receptor, e nós temos um fármaco que ele irá se encaixar
perfeitamente para que tenha essa função. Se eu tenho um receptor dessa forma e tem um fármaco redondinho, só para ficar mais didático, para vocês entenderem, aqui a gente não consegue ter a ação desejada, tá? Então, é a combinação inicial da droga com o receptor. É chamado alvo molecular receptor, são locais específicos e fazem com que uma série de medicamentos desencadeie sua ação farmacológica. Então, eu vou depender do local de ação para que o meu que a gente pode classificar como receptor, para que venha, né, o fármaco para ter realmente essa ação farmacológica. Então, quando eu tenho um receptor que se adeque ao formato original do meu fármaco, aqui eu tenho essa farmacodinâmica, eu tenho a ação do medicamento no nosso corpo. Para ficar de uma forma didática, para que vocês entendam como que funciona essa questão de farmacodinâmica. Voltando para o slide, e a ação, então, é a ação propriamente dita, né? Então, é como que acontece por meio das propriedades tanto física, química, do próprio fármaco, como o grau de ionização, a questão de solubilidade desse fármaco também, sobre a tensão superficial que ele age, né, diante das células, e também a atividade termodinâmica. Então, para que o medicamento ele tenha efeito, é necessário que ele interaja em receptores de droga, né? O que eu acabei de falar, para a gente ter o quê? A ação dessa droga, a ação farmacológica. Eles são capazes de se conectar aos medicamentos, formando uma ligação química. E eu trouxe esse esquema, que ele também é um esquema para a gente conseguir entender o processo dos fármacos, das drogas no nosso corpo. Então, aqui nós temos as drogas, os fármacos. Elas entram no nosso sistema circulatório por meio da administração. E essa parte de ingestão, de administração de medicamentos, para chegar na parte de absorção, nós falamos então da farmacocinética, que é o transporte do medicamento no nosso corpo, até chegar aonde? Nas drogas no seu sítio de ação, no local de ação. As drogas interagem, têm a interação com o receptor, e aí nós temos a resposta. E aqui nós vemos o quê? A farmacodinâmica. Então, aqui nesse processo, nós temos a farmacocinética, ingestão da droga, a droga é absorvida na primeira etapa da farmacocinética, depois ele vai distribuir e vai chegar aonde? No seu sítio de ação. Primeira etapa, farmacocinética. Quando a gente fala em ação da droga, nós estamos falando em farmacodinâmica. Tem a interação da droga com o receptor. A partir desse momento, nós temos a resposta desejada, então, deste fármaco no nosso organismo. E quando a gente fala em mecanismos de ação, nós estamos falando, então, de que os medicamentos têm a capacidade de aumentar ou diminuir as funções já existentes no nosso corpo, ou seja, os medicamentos eles podem causar estímulos ou inibição de processos fisiológicos por meio de seus próprios mecanismos de ação. Por isso que tem medicamento que nós utilizamos para potencializar algo e tem medicamentos que nós usamos para inibir determinada situação. Então, isso vai bem ao encontro, né, da sua relação com os mecanismos de ação. E agora, com relação aos mecanismos de ação, eu trouxe alguns conceitos que nós veremos agora no slide, que é sobre efeito terapêutico, índice terapêutico e meia-vida. Então, quando eu falo em efeito, ele refere-se à alteração final da função biológica que é produzido pela ação da droga. Então, é o efeito que a droga ela traz para o nosso organismo. Quando a gente fala, né, de efeito terapêutico, ele se dá pelo índice terapêutico, que é a relação entre a dose tóxica em metade da população e a dose eficaz ou clinicamente desejada em metade da população. É uma medida de segurança do fármaco. Então, todos os fármacos, eles têm
um índice terapêutico, que é como se fosse o equilíbrio entre o tóxico e o seu potencial de ação. Então, nós temos que ter esse índice terapêutico. Então, pode ser que ao vocês lerem sobre algum medicamento ou aprender mais sobre algum grupo medicamentoso, pode ser que você ouça também esse conceito de índice terapêutico. Então, todas as drogas, elas são estudadas por laboratórios, existem pesquisadores estudando há anos determinados tipos de drogas, de medicamentos, e eles fazem todos esses testes para saber o efeito terapêutico, o índice terapêutico, porque uma dosagem a mais ou a menos pode causar prejuízos para o paciente, né? É questão de microgramas, então é importante que seja realizado esse índice terapêutico para ter uma clareza maior com relação às drogas que nós administramos nos nossos pacientes. Voltando para o slide, tem a questão também da meia-vida, que é o tempo gasto para que a concentração plasmática ou a quantidade original de um fármaco no organismo se reduza pela metade. Então, todos os fármacos também são classificados a sua meia-vida, né, que é o tempo, então, que ele está pela metade, né, do seu efeito terapêutico, tá? Então, é isso quando nós falamos em meia-vida. Então, é importante que a gente conheça, com certeza, os principais conceitos relacionados à farmacodinâmica, então, dessa ação do organismo, do medicamento no nosso organismo. Eu acho que a gente tem que tentar pensar em farmacologia, em farmacodinâmica, tentando tirar, né, essa parte em que a gente acha que esse tema é muito difícil. Na verdade, ele não é. Com o tempo, a gente vai tendo mais clareza, né, desses conceitos. Então, quando a gente entende que a farmacodinâmica é essa ação, a gente começa a entender sobre o local de ação, sobre o mecanismo de ação, sobre os efeitos tanto terapêuticos como o índice terapêutico, a meia-vida, alguns conceitos que estão relacionados à parte, então, da ação da droga no nosso organismo. Para nós, enquanto enfermeiros, é muito importante que a gente entenda sobre interação medicamentosa e como isso faz parte do nosso processo de trabalho enquanto enfermeiros. Então, é importante que a gente conheça as principais interações medicamentosas, o que isso pode impactar para o nosso paciente. Lembrar que algumas interações medicamentosas, elas são benéficas, elas são usuais, é programada numa prescrição médica, né? O médico ele prescreve alguns medicamentos para interagirem e melhorar, né, a doença ou o tratamento do paciente, mas existem interações medicamentosas que elas causam alguns malefícios para o nosso paciente, causam alguns prejuízos que são muito importantes e que nós, enquanto enfermeiros, nós podemos com certeza evitar. Falando em eventos adversos, falando em segurança do paciente, a interação medicamentosa, ela está inteiramente interligada nesse tema, tá? Então, é importante que a gente conheça os principais tipos de interação medicamentosa, porque com certeza, quando nós estivermos na prática, a gente vai conseguir fazer esse link, né, da teoria com a prática também. Então, vamos lá. O que é uma interação medicamentosa? Trata-se de um evento clínico em que os efeitos de um fármaco eles são alterados pela presença de outro fármaco. Mas o que é importante a gente entender é que não é somente de outro fármaco. Pode também estar relacionado com alimento, bebida ou algum agente químico ambiental também. Então, podem ocorrer ações que são consideradas agonistas e também consideradas antagonistas. Então, quando eu falo de agonistas, eu estou falando em algo que eu vou potencializar uma outra droga. Por exemplo, quando a gente associa um diurético com o antihipertensivo. Aqui a gente está fazendo uma interação medicamentosa agonista para melhorar,
né, o tratamento do paciente. Então, eu posso aumentar a ação do antihipertensivo. Isso aqui é ruim? Não. Então, ele acaba sendo uma interação benéfica para o nosso organismo. Outra interação que a gente pode, sim, considerar benéfica, mas ela tem essa função antagonista, é a questão do tratamento de algumas intoxicações. Por exemplo, o paciente ele procura o pronto-socorro, está intoxicado, dependendo do que ele se intoxicou, né, do qual foi a droga que ele se intoxicou, a gente utiliza alguns antídotos que vai cortar a função, né, desse medicamento ou da droga que ele utilizou para intencionalmente ou não intencional, né, para sua intoxicação. Então, ele vai agir de forma antagonista, ele vai agir como um antídoto dessa droga, anulando a sua função e assim melhorando, né, a saúde do nosso paciente. Então, nós temos, como eu falei anteriormente, interações que são benéficas sim, que elas podem ser utilizadas de forma agonistas ou antagonistas. Então, vamos fazer esse link. Quando a gente fala em diagonista, eu utilizo em prol de outro medicamento. Eu vou auxiliar o medicamento para melhorar a sua ação. Quando eu falo em antagonista, então vamos pensar em antagonista de novela, é algo que vem contra, né? Ele não é a favor. Ele é utilizado de forma benéfica, antagônica, mas para melhorar, para ter um benefício para o nosso paciente. Então, nós temos funções tanto agonistas como funções antagonistas. Voltando para o slide, temos então agora para que a gente entenda mesmo as interações com outras drogas. Nós temos a interação físico-química, que é quando uma droga ela é incompatível física ou quimicamente com a outra. Muito comum na nossa assistência, né? Muito comum no nosso processo de trabalho enquanto equipe de enfermagem. Também é chamado de interação farmacêuticas, ocorrem com medicamentos ainda fora, né, do organismo, como, por exemplo, a preparação, quando a gente está preparando alguma medicação para ser aplicada via endovenosa, e a gente tem aquela precipitação. Então, aqui, essa precipitação, ela é considerada uma interação físico-química. Outra interação medicamentosa que a gente consegue incluir nesse processo de física e química é o nitroprusiato, né? Quando a gente entra em contato com o sol. Então, ele não pode, ele é fotossensível, a gente tem que colocar a proteção e, caso não haja essa proteção, ele pode sim ter uma interação medicamentosa físico-química, físico, que é o sol, químico com o medicamento, e isso pode mudar a ação do nosso medicamento ou diminuir a ação do medicamento para o nosso paciente. Então, isso também é considerado uma interação físico-química. Voltando para o slide, nós temos outro tipo de interação que é com relação à farmacocinética. Então, nós já falamos sobre os processos, as etapas da farmacocinética, então, do transporte do medicamento durante o nosso corpo, absorção, distribuição, biotransformação e excreção. E quando há interferência de uma droga no processo desses processos de absorção, distribuição, biotransformação e excreção de outra droga, então nós podemos ter uma interação farmacocinética. E nós também temos outros tipos de interação, por exemplo, com outras drogas, que é a farmacodinâmica, onde a gente modifica a ação da droga. Então, quando uma droga modifica a ação ou atividade de uma segunda droga, ela também acaba sendo muito comum quando a gente vai para a prática profissional também. Por isso que quando a gente fala dessa questão da alteração da farmacodinâmica, é muito importante o nosso papel enquanto enfermeiro na questão do aprazamento das drogas também. Por isso que é importante a gente conhecer as possíveis interações medicamentosas para deixar em horários diferentes, né, para não ter esse conflito e uma potencializar ou também diminuir o efeito da outra. Então, é importante a gente ter
estes conhecimentos, porque pode haver, sim, interação na ação da droga. Voltando para o slide, quando a gente fala, então, dessa ação, da modificação da ação, nós temos alguns exemplos, como, por exemplo, o álcool com metronidazol, né, que o efeito ele pode dar sudorese, náusea e taquicardia. Então, essa associação, né, desse medicamento com outro. E é importante, então, que a gente tenha essa consciência, principalmente quando a gente pensa nos horários, né, como a gente vai conseguir planejar essas administrações de medicamentos junto com o nosso paciente. E temos também as interações com os alimentos. São interações entre fármacos e alimentos que podem ser determinantes na obtenção do sucesso terapêutico em razão das interferências tanto no metabolismo de medicamento quanto na absorção também dos nutrientes. Então, dependendo do medicamento, se eu administro antes ou depois da alimentação, isso também pode modificar a ação. Então, é importante que a gente conheça, né, os medicamentos e também as suas possíveis interações com os alimentos. É muito importante também nós conhecermos o conceito de contraindicação e de efeitos colaterais. Então, quando eu falo em contraindicações, é quando o uso de um medicamento torna não recomendável por circunstâncias especiais em que sua administração possa prejudicar ou agir de maneira contrária ao tratamento em determinada situação. Então, tem determinados medicamentos que são contraindicados para grupos de pessoa, para momento em que você está na sua vida, por exemplo, na gestação, né? Então, tudo isso é importante que a gente conheça para também não administrar, né, o medicamento de forma incorreta. E tem também a questão dos efeitos colaterais do medicamento, que são efeitos indesejados obtidos pela administração de determinado medicamento, porém, na maioria das vezes, eles são previstos. Então, quando você vai ler a bula de determinado medicamento, a gente vai ver os efeitos colaterais que ele pode causar. Isso depende de indivíduo para indivíduo, mas eles já são claros, já são previstos. Então, muitas vezes a gente pode agir diante dos efeitos colaterais para prevenir, né, maiores problemas para o nosso paciente. E agora eu trago para você uma situação, problema, que envolve as etapas da farmacocinética. Vamos conhecer? Eu trouxe para vocês a história do Felipe. Felipe é um grande estudioso, ele é um aluno que está passando, né, que ele está aprendendo a disciplina de semiologia. E a professora, né, dividiu o grupo e falou para o Felipe fazer uma explanação resumida para a professora sobre as etapas que envolvem a farmacocinética. Então, como o Felipe ele explicaria resumidamente e de forma clara e de forma didática para os seus colegas de turma as etapas da farmacocinética. Então, a farmacocinética, eu acho que esse nome comprido ele acaba trazendo assim um bloqueio, né? Parece que é algo difícil da gente entender, mas quando a gente começa a entender que é essa movimentação da droga no nosso organismo e as suas etapas, isso acaba sendo muito mais claro e faz muito mais sentido para a nossa vida profissional. Então, o Felipe ele teria que explicar para os seus colegas de turma as etapas da farmacocinética. Então, vamos ajudar o Felipe nesse sentido? Então, eu trago para vocês as etapas, né, e como que isso, pensando, por exemplo, numa administração por via oral, que a gente consegue ver todas essas etapas de uma forma muito clara e de uma forma muito tranquila. Então, o fármaco no local da administração, então, por exemplo, aqui nós temos a via oral. No primeiro momento, na primeira etapa da farmacocinética, nós temos a absorção, então aquele momento em que o nosso medicamento ele é absorvido pelo sistema gastrointestinal. A partir desse momento, ele vai então para o fluxo sanguíneo, para que tenha então a sua distribuição, que aqui a gente vê nessa figura, por essa figurinha aqui, ó, ele está sendo distribuído
pelo organismo para realizar a sua função, para ter a sua ação, né, no nosso corpo. E aí tem a biotransformação, que é a metabolização deste medicamento. Geralmente nós temos, então, o fígado como um dos principais órgãos para realizar esse metabolismo do medicamento, para prepará-lo, então, para quê? Para a excreção, que é, então, a eliminação do fármaco, né, do nosso organismo. Então, ele fez a sua função e ele precisa ser excretado para que não haja também um acúmulo, né, de fármaco no nosso organismo. Então, nós precisamos, de certa forma, excluí-lo, retirar este fármaco do nosso organismo. Então, o fármaco ele pode ser excretado tanto pela urina, como pela bile, pelas lágrimas, pelo leite, pela saliva, suor e fezes. Então, por toda essa parte, né, excretora do nosso corpo. Então, aqui nós temos um dos princípios da administração do medicamento, voltado então para a questão da farmacocinética, para que a gente entenda desde o momento em que o fármaco ele foi administrado ao paciente e qual que é a sua função, né? Qual que é o transporte, como que ele vai agir no nosso organismo. E agora nós teremos alguns minutinhos para perguntas e também se vocês quiserem mandar sugestões, contribuições da aula de hoje, vocês fiquem à vontade. Voltarei daqui a alguns minutos para responder as perguntas enviadas.
Como nós não tivemos perguntas, vamos dar continuidade então à nossa aula de hoje. Para que a gente entenda a função, né, a ação de alguns medicamentos que são relacionados ao nosso sistema nervoso, é importante que a gente relembre algumas questões, né, relembre o nosso sistema nervoso tanto central como periférico, assim como para que a gente relembre também alguns receptores que envolvem o nosso sistema nervoso. Então vamos lá relembrar o nosso sistema nervoso autônomo. Então, assim, quando a gente fala em sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e também o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, então, faz parte da parte central, entre a medula, essas questões. Nós também temos o sistema nervoso periférico. E com relação ao sistema nervoso periférico, ele tem duas ramificações. Então, a divisão eferente, que ele quer dizer, então, com as questões que conduzem sinais estimulatórios do sistema nervoso central para os órgãos efetores, como músculos e glândulas. Então, aqui a gente tem tanto um papel que ele pode ser controlado ou não controlado, a gente consegue ter um controle tipo de movimentar a mão, de não movimentar a mão, mas a gente não consegue ter um controle, por exemplo, da batida do nosso coração. E nós temos também uma outra divisão que refere, né, que ela é relacionada à aferente, que conduzem sinais sensoriais da pele, dos órgãos, do sentido, por exemplo, para o sistema nervoso central também. Mas, quando a gente fala nessa classe medicamentosa referente ao sistema nervoso autônomo, nós trabalhamos muito a divisão eferente, que ela também tem uma outra ramificação que fala sobre o sistema autônomo e o sistema somático, né? Então, quando a gente fala do sistema somático, eu tenho um controle maior, só que o sistema autônomo, eu não tenho um controle tão grande dele, eu não consigo coordenar pelo comando mesmo que eu dou para o meu cérebro de os trabalhos que o corpo ele acaba realizando. Então, ele pode ser dividido entre entérico, parasimpático e também simpático, tá? As funções corporais, elas são coordenadas e reguladas, então, pelo nosso sistema nervoso autônomo, em conjunto também com o sistema endócrino. Então, eles trabalham em conjunto para organizar, para trabalhar, para que o nosso corpo ele funcione adequadamente. O sistema nervoso, ele age conduzindo, então, impulsos elétricos rapidamente nas fibras nervosas, que terminam, então, nas nossas células efetoras. Estas que respondem liberando substâncias neurotransmissoras. Então, nós temos esses impulsos elétricos que são, que eles acontecem nas fibras nervosas, né, das nossas células efetoras, e liberam, então, algumas substâncias que são consideradas neurotransmissoras. Então, eu trago aqui para vocês, no nosso sistema nervoso autônomo, a parte que é parasimpática e a parte que é simpática. Então, aqui a gente fala da questão que é parasimpática e aqui é a parte simpática. Quando a gente fala em parasimpática, nós estamos falando nos receptores colinérgicos, que atuam, né, em receptores que são ativados pela acetilcolina. Então, vem de acetilcolina, que vem de colinérgicos. Então, quando a gente fala, vocês ouvirem falar em receptores para acetilcolina, a gente vai se referir, então, aos medicamentos colinérgicos, por exemplo. E ele age na parte parasimpática do nosso organismo, que é referente à contração pupilar, à estimulação da saliva, né, as contrações dos nossos brônquios no pulmão, a estimulação do nosso sistema digestivo, né, entre outros. Então, essa é a parte que refere à inervação parasimpática. Nós também temos, quando falamos do sistema nervoso autônomo, a parte, né, do sistema simpático, que é
quando é o contrário do parasimpático. Então, quando a gente fala em contração de pupila, quando a gente fala no sistema simpático, nós falamos na dilatação da pupila. Quando a gente fala em estimular a salivação, no simpático, nós inibimos a salivação. Então, a gente fala no simpático, nós relacionamos as questões adrenérgicas, que são trabalhadas, estão relacionadas aos receptores que atuam, né, em receptores que ativam pela noradrenalina, epinefrina, que estão referentes, então, epinefrina, que são os adrenérgicos, e a adrenalina também. Então, ele causa essa dilatação pupilar, a inibição da saliva, o relaxamento dos brônquios, o contrário do parasimpático. Então, vamos pensar que o parasimpático, ele faz uma constrição e o simpático, uma dilatação, né? Algo que expande mais. E quando a gente fala na parte parasimpática, nós estamos falando de colinérgicos, e quando nós estamos falando da parte simpática, de adrenérgicos. Colinérgicos, receptores para acetilcolina, adrenérgicos, receptores para noradrenalina. E agora a gente começa a entrar, então, nas questões relacionadas aos fármacos, por exemplo, colinérgicos, que eles vão fazer o quê? Eles vão agir nos receptores para acetilcolina. E quando a gente fala nessa questão de receptores colinérgicos agonistas, nós também trabalhamos com alguns receptores locais que são conhecidos como nicotínicos e muscarínicos. Os nicotínicos são receptores localizados no sistema nervoso central, também na parte da suprarrenal e nos gânglios autônomos e nas junções neuromusculares. Então, quando a gente fala nessa questão de medicamentos colinérgicos, eles podem agir, só para a gente entender, porque parece que é algo muito complicado. Medicamentos que agem, que são colinérgicos, eles podem se conectar em receptores, tanto os muscarínicos como os nicotínicos. Esses receptores, então, a droga vai encaixar, vai ter o seu princípio de ação. Então, quando eu falo em agonistas colinérgicos, então, que são a favor, né, desses receptores para acetilcolina, eu posso ter essa junção nesses receptores, tanto nicotínicos como os muscarínicos, tá? Só para vocês entenderem, parece que são nomes complicados, mas vamos tentar não bloquear para que a gente consiga entender este assunto, tá? Então, nós estamos falando de medicamentos colinérgicos que têm receptores para o neurotransmissor chamado acetilcolina. Voltando para o nosso slide, nós temos, então, uma ação direta, alguns tipos de medicamento que a gente pode incluir como um colinérgico. A acetilcolina, propriamente dita, o betanecol, o carbacol, a nicotina e a pilocarpina, de ação direta. E temos alguns medicamentos de ação indireta, como a donepezila, a fisostigmina, a galantamina e a neostigmina e a rivastigmina. Então, são medicamentos que agem no sistema nervoso autônomo, que eles são receptores para acetilcolina e agem, então, de forma agonista, que auxilia nesse processo, nessa junção tanto dos receptores nicotínicos como muscarínicos. Nós temos também, das medicações do sistema nervoso autônomo, os adrenérgicos, que nós vimos anteriormente, que faz parte da parte simpática, que faz a constrição, então, de determinada função do nosso organismo. Então, são fármacos que ativam os receptores adrenérgicos e são chamados de simpaticomiméticos, porque adrenérgicos, como nós vimos anteriormente, faz parte da parte simpática do nosso sistema nervoso autônomo. E os que bloqueiam a ativação dos receptores adrenérgicos são chamados de simpaticolíticos. Então, nós temos tanto a ativação
como o bloqueio. Quando eu vou bloquear a ativação desses receptores adrenérgicos, eu chamo de simpatolíticos, e quando eu vou estimular, ativar simpaticomiméticos, tá? E quando a gente fala de agonistas adrenérgicos, eles agem, então, nessa parte auxiliando, né, os receptores adrenérgicos. Nós temos alguns medicamentos, tanto de ação direta, como a clonidina, dobutamina, dopamina, epinefrina. Ação mista, a efedrina e pseudoefedrina, e ação indireta, a anfetamina e a cocaína, tá? E temos também os antagonistas colinérgicos. Falamos de agonistas, agora nós vamos para a parte antagônica, então que vai bloquear, né, a ação colinérgica. Então, engloba os fármacos que se ligam aos receptores muscarínicos ou nicotínicos e previnem o efeito da acetilcolina ou outros agonistas colinérgicos. Então, às vezes eu não posso ter a ação da acetilcolina no meu corpo, então eu utilizo um antagonista colinérgico que ele vai se ligar nesses receptores em que a acetilcolina não irá ligar e o seu efeito será realizado. Então, esses fármacos interrompem os efeitos da inervação parasimpática e impedem a oposição para a estimulação simpática, tá? Então, ele vai impedir, por exemplo, quando a gente fala de ação colinérgica, o ato, então, de realizar, por exemplo, a dilatação, né, pupilar, por exemplo, né? Ele vai fazer essa questão de impedir realmente a inervação parasimpática. São chamados, então, de anticolinérgicos, antagonista colinérgico. Temos como efeito a antropina, o Buscopan composto, que são medicamentos que nós podemos considerar como antagonistas colinérgicos. E também temos os antagonistas adrenérgicos. Se nós tivemos o antagonista colinérgico antes, agora nós temos o antagonista adrenérgico, que são classificados de acordo com a sua afinidade para receptores alfa e beta no nosso sistema nervoso simpático. Então, eles vão agir nos receptores alfa e beta, lembrando que quando a gente falava de antagonistas colinérgicos, nós falávamos em receptores muscarínicos e nicotínicos. Quando a gente fala em antagonistas adrenérgicos, nós falamos em alfa e beta, tá? No sistema nervoso simpático. E na prática clínica são muito usados para tratamento de doença no sistema cardiovascular. Então, vocês ouvirão muito falar de bloqueadores adrenérgicos ou simpatolíticos, tá? Quando a gente tratar do sistema de doenças no sistema cardiovascular. Por exemplo, como alfa bloqueador, nós temos o mesilato de doxazosina e beta bloqueador, o atenolol, muito utilizado, então, quando nós falamos de hipertensão arterial, nós utilizamos essas questões do beta bloqueadores. Então, quando a gente fala em sistema nervoso autônomo, com certeza é algo mais complexo, um pouco mais complicado para a gente entender este processo. Mas é importante que a gente conheça alguns conceitos, como antagônico, que ele é agonista, né, ou antagonista, entender o sistema nervoso autônomo como a parte, né, colinérgica e também adrenérgica, qual que é o neurotransmissor que faz parte da colinérgica, que é a acetilcolina, da adrenérgica, que é a adrenalina, a epinefrina, que um causa dilatação, outro causa contração. Então, quando a gente consegue relacionar estas questões, a gente começa a ver o sentido que a droga ela faz no nosso organismo. Então, não pensem que é algo complexo, tentem entender da melhor forma possível esse assunto, porque dessa forma a gente consegue, sim, entender as classes medicamentosas, principalmente quando a gente pensa no sistema nervoso autônomo. E agora nós veremos alguns grupos de fármacos que faz
parte, né, do sistema nervoso, para que vocês entendam a sua nomenclatura com os principais nomes, né, de medicamentos utilizados para determinadas doenças, determinadas patologias. Vamos conhecer? Então, eu trago para vocês os antipsicóticos, que são medicamentos geralmente muito eficazes para o tratamento da esquizofrenia, mas que podem ser usados em qualquer estado, né, em outros estados psicóticos e também em estado de mania. Então, quando a gente pensa na esquizofrenia, a gente pensa que o doente, né, o nosso paciente, ele vai ter dois momentos, tanto de mania, né, como também a parte mais depressiva. Então, os antipsicóticos, eles agem diante, né, diante dessas situações. Ele não é um medicamento que traz a cura, mas ele realmente ajuda no tratamento para os pacientes que têm esquizofrenia. Voltando para o slide, esses fármacos têm um limite tênue entre o benefício e os potenciais efeitos adversos. Então, é muito importante a gente ter essa preocupação com a dosagem, né, como que está sendo administrado, porque ele pode causar efeitos adversos muito fortes no nosso paciente. Então, eles não curam, mas diminuem a intensidade tanto das alucinações como também das ilusões. Então, a gente tem alguns exemplos de medicamentos que são antipsicóticos, como o Ampliquitil, né, que ele é considerado um medicamento de primeira geração, de baixa potência. Temos também o Fluvenazine, também que é um medicamento de primeira geração de alta potência, e também temos o Aripiprazol, que é um medicamento de segunda geração, um medicamento antipsicótico. Temos também medicamentos que são considerados ansiolíticos e hipnóticos. Então, são medicamentos que agem diante da ansiedade, dos sintomas da ansiedade, levando, né, pensando que os medicamentos ansiolíticos ou a própria ansiedade como considerada, né, como uma das grandes doenças do século, nós precisamos ter, com certeza, um cuidado especial. Então, os sintomas da ansiedade envolvem a ativação do sistema nervoso simpático, então da taquicardia, suores, tremores e palpitações, e alguns medicamentos da classe dos antidepressivos também tratam a ansiedade. Então, nós temos os benzodiazepínicos, os antagonistas benzodiazepínicos e alguns hipnóticos também, como o Zolpidem, tá? Com relação aos antidepressivos, alguns dos sintomas comuns da depressão são tristeza e falta de esperança, como também a falta de capacidade de sentir prazer em atividades cotidianas, alterações de apetite e sono, perda de ânimo e também pensamentos suicidas. Então, a mania caracteriza-se por entusiasmo, raiva, pensamento e fala rápido, excesso de autoconfiança e diminuição ou perda também da autocrítica. Então, tem alguns medicamentos que são utilizados na depressão, como o citalopram, porque ele é um inibidor seletivo da captação de serotonina, que a serotonina, ele é um neurotransmissor que está envolvido na questão depressiva, e também tem o duloxetina, que é um dos medicamentos utilizados também como antidepressivo, que ele age como um inibidor da captação tanto da serotonina como também da norepinefrina, ou seja, da noradrenalina. Temos algumas drogas antiepiléticas, então os antiepiléticos, eles agem por mecanismos que bloqueiam os canais voltagem independentes, então nosso cérebro, o cérebro, né, do paciente que está em epilepsia, ele está trabalhando, né, com potenciais impulsos, né, do cérebro, está totalmente agitado, então é importante que haja esse bloqueio, né, potencializando esses impulsos inibitórios GABAérgicos que interferem nessa transmissão excitatória do glutamato. E alguns dos medicamentos têm vários alvos no sistema nervoso central, e a medicação antiepilética não cura nem previne a epilepsia, ele também apenas trata. Então, como medicamentos antiepiléticos, nós temos o Gardenal e o Lorazepam.
Mil relaxantes de ação central. Essa classe de medicamento ele é capaz de modificar o estado da musculatura, tendo como consequência um relaxamento. Então, ele age no sistema nervoso central, mas ele acaba causando esse relaxamento muscular. São medicamentos utilizados, então, para aliviar os espasmos dolorosos da musculatura esquelética e, assim, ele reduz o tônus muscular excessivo, cujo mecanismo não depende somente de uma ação periférica, mas ele precisa ter uma ação central, então, no sistema nervoso central, sem, contudo, prejudicar seriamente a contração voluntária. Então, a gente tem alguns relaxantes musculares de ação central, como, por exemplo, o carisoprodol, tá? Que é utilizado como um relaxante de ação central. Nós também temos bloqueadores neuromusculares. Esses bloqueadores, geralmente, eles são utilizados para bloquear a parte neuromuscular e ele tem um efeito muito rápido, né? Porque ele age diretamente no sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso somático utiliza a acetilcolina como um neurotransmissor na placa motora para haver a contração muscular. Então, para que não haja uma contração da musculatura esquelética, é necessário o bloqueio desses receptores com consequente inibição do potencial de ação necessário para produzir, então, essa contração muscular. Por exemplo, o bromuro de pancurônio. Pancurônio, por exemplo, quando a gente faz esse bloqueio neuromuscular, nos casos de intubação, para ter essa liberação da musculatura, né, para não ter a rigidez, para ajudar nesse processo, por exemplo, da intubação orotraqueal. Então, pode utilizar esses bloqueadores neuromusculares. Então, é importante que a gente conheça de uma forma rápida, né, esses principais grupos que estão relacionados ao sistema nervoso central e como que nós podemos utilizar de forma correta na nossa prática profissional. Agora nós iremos falar de um outro grupo muito importante para nós, enquanto profissionais da área da saúde, que são os analgésicos. Então, como que nós iremos diminuir a dor do nosso paciente na nossa prática profissional? E como que nós utilizaremos os medicamentos certos para que isso aconteça? Então, eu trago para vocês do próximo slide sobre os analgésicos opioides, que são os analgésicos que são considerados os analgésicos um pouco mais fortes, né, na nossa prática profissional. Então, são medicamentos sintéticos ou não que produzem o efeito da morfina. Então, quando a gente fala em opioide, geralmente a gente consegue relacionar a morfina. Todos eles agem ligando-se a receptores opioides específicos no sistema nervoso central para imitarem, então, essa ação das endorfinas, das encefalinas e dinorfinas. E, com isso, diminui a dor, ao mesmo tempo que dá uma sensação de prazer. Então, é muito importante a questão da dosagem dos analgésicos opioides, porque isso pode causar também uma dependência, né, do usuário pela morfina, por exemplo. Seu uso principal é no alívio da dor intensa, independente da causa. Essa classe de medicamento é usada com cautela, pois em alguns casos pode causar essa euforia. E existem antagonistas úteis que revertem o seu efeito em situações também de doses excessivas. Então, nós temos os antagonistas que são utilizados como antídotos para também desfazer o efeito da droga. Como, por exemplo, então, a morfina. Nós também temos alguns grupos de analgésicos que são atribuídos aos anti-inflamatórios não esteroides, os AINES. E ele é dado por quê? Porque acontece essa analgesia? Porque acontece a inibição das prostaglandinas e outros mediadores químicos que estão envolvidos na resposta inflamatória e isso acaba inibindo a dor. Por isso que nós temos alguns analgésicos, alguns anti-inflamatórios que também são utilizados como analgésico. Então, com a diminuição do PGE2, a prostaglandina inflamatória, e consequente nós temos a inibição da COX-2 também, ao efeito analgésico dos anti-inflamatórios não
esteroidais. Então, tem medicamentos AINES, que nós falamos, que são utilizados como analgésicos também. E agora eu trago para vocês esses medicamentos, então, que podem ser utilizados tanto como anti-inflamatório, como também pela sua ação analgésica. Que são, por exemplo, a dipirona, né? Alguns outros medicamentos que eu já falo para vocês mais para frente. Mas os anti-inflamatórios não esteroides são um grupo variado de fármacos que têm em comum as capacidades de controlar a inflamação, de reduzir a dor, a analgesia e de combater a febre também. Então, tem o ibuprofeno, tem a dipirona, o paracetamol, que são considerados anti-inflamatórios não esteroides, mas também são utilizados como medicamentos analgésicos. E aqui eu trouxe para vocês, então, um pouco, né, dessa questão da analgesia, tanto dos analgésicos que são opioides, que são considerados mais fortes, como a morfina, e também os analgésicos que são anti-inflamatórios também, mas são utilizados também no alívio da dor. Então, pensando na nossa prática, enquanto enfermeiros, é importante que a gente saiba, conheça essas classes e também administre conforme a real necessidade que o nosso paciente precisa. Então, a morfina ela deve ser utilizada com cautela e utilizada realmente se a dor ela for muito mais forte. Se for uma dor mais fraca a moderada, nós podemos utilizar outros tipos de analgésicos. E agora eu trago uma situação, problema para você, que envolve a questão do Felipe, novamente, em um dia em que ele estava estudando, né, na disciplina de enfermagem em centro cirúrgico, sobre os anestésicos. Vamos conhecer? Então, o Felipe, ele estava na disciplina, né, estudando a disciplina de enfermagem em centro cirúrgico, e a professora pediu novamente um trabalho em que ele necessitava explicar quais os tipos de anestésicos que são mais utilizados no centro cirúrgico. Então, para nós, enquanto enfermeiros, é importante que a gente entenda também os grupos relacionados aos anestésicos e sua utilidade. Então, eu trouxe para vocês os principais grupos com os seus principais medicamentos e assim nós falaremos de cada um deles para explanar realmente os principais grupos de anestésicos utilizados no centro cirúrgico. Vamos lá? Então, nós temos anestésicos tanto inalatórios, como gerais intravenosos e também locais, bem como os pré-anestésicos, que são muito utilizados também na nossa prática profissional. A gente administra muito os pré-anestésicos antes que o paciente vai para o centro cirúrgico, para passar pelo procedimento cirúrgico, devido à questão também psicológica, emocional. Então, dá o pré-anestésico, ele tem aquela sensação, né, de que não, de sonolência, né, ele vai acabar não percebendo muito o que está acontecendo ao seu redor, diminuindo o seu nervosismo, e isso acaba sendo considerado também como um medicamento pré-anestésico. Voltando para o nosso slide. Esse pré-anestésico, nós temos, por exemplo, os anticolinérgicos, os antieméticos, os antihistamínicos, que trazem esse efeito, então, de sonolência e diminui o nervosismo diante de algum procedimento também. Nós temos os anestésicos gerais e inalatórios, então, dependendo do procedimento, começa-se com anestésico geral, inalatório, para o paciente, então, ele ir entrando nesse processo anestésico. E quando a gente fala dos anestésicos gerais inalatórios, nós podemos, então, incluir os medicamentos tais como o desflurano, o alotano, isoflurano. Então, tudo esses que terminam com ano, geralmente são considerados anestésicos gerais inalatórios. Aí, partindo para o outro grupo de anestésico, nós temos os anestésicos gerais intravenosos, que são os barbitúricos, os benzodiazepínicos, os opioides, o propofol, que são anestésicos aplicados diretamente na corrente sanguínea,
tem um efeito muito rápido, então, para introduzir, né, para iniciar os procedimentos cirúrgicos. Então, geralmente, ele vem, o inalatório vem seguido de um intravenoso. E depois disso, nós também temos os anestésicos locais, que eles podem ser tanto aminas como ésteres. Esses anestésicos locais são os medicamentos que nós aplicamos, que nós não, né? A equipe médica, ele acaba aplicando em procedimentos que necessitam, né, de uma área menor, um bloqueio menor nervoso para realizar determinados procedimentos. Então, eles são, tanto pode ser com aminas, né, derivados da aminas, como dos ésteres. Então, eu trago para vocês alguns exemplos, né, agora no quadro, tanto de anestésicos locais aminas ou ésteres. Quando a gente fala em aminas, temos a bupivacaína, a lidocaína, a ropivacaína, e de ésteres nós temos a cloroprocaína, a procaína e a tetracaína. Então, quando a gente fala em anestésicos, nós podemos, então, relacionar com os que terminam em ina, quando a gente fala em anestésicos locais. Assim como a gente pode relacionar os que terminam em ano, os que terminam em ano com os anestésicos inalatórios. Mas para a gente entender, né, os medicamentos e qual grupo que ele se encaixa. Então é importante que a gente conheça os efeitos que os anestésicos ele pode causar para os nossos pacientes, bem como a sua ação no organismo dele e esse papel que nós temos, por exemplo, se eu for trabalhar, né, num centro cirúrgico, de saber a utilidade e conhecer também os principais grupos relacionados aos medicamentos anestésicos. Agora eu vou deixar 2 minutinhos para que vocês enviem suas perguntas e nós já voltamos. Como nós não tivemos perguntas novamente nesse bloco da aula, nós vamos finalizar a nossa aula de hoje.
Então, para nós recapitularmos, hoje foi uma aula um pouco mais densa, um pouco mais complexa, porque nós falamos da parte da farmacologia, tanto de farmacocinética como farmacodinâmica, e nós demos uma pincelada nos fármacos que estão relacionados ao sistema nervoso autônomo. Eu peço para que vocês não fiquem ansiosos nem nervosos por ser um tema mais complexo. Aprofundem-se, leiam o nosso livro didático. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse grupo medicamentoso, nós temos várias literaturas que falam sobre isso. Mas o que é importante é que a gente entenda esses grupos enquanto enfermeiros, entendam que existem receptores, que existe o sistema nervoso central, que existe a parte parasintética, né, como a parte relacionado à parasimpática, como também a parte simpática. Então, não usem isso como uma trava para que vocês não consigam entender o conteúdo, porque ele é um conteúdo que é importante para a nossa prática profissional. Quando a gente começa a entender esses grupos que estão relacionados ao nosso sistema nervoso, a gente consegue fazer esse link entre a medicação e também a doença em que o paciente ele está acometido. Tenha um ótimo estudo, estou à disposição para qualquer esclarecimento e até a nossa próxima teleaula.